Vamos procurar falar já, discutir o tema desde logo, porque eu selecionei, obviamente nós temos aqui 4 horas para falar desse assunto. É um tema muito longo, provas, como vocês sabem, e principalmente dentro do contexto do novo código, é um tempo bastante exíguo, se nós considerarmos. Então, eu selecionei alguns temas que eu acho que nós podemos fazer algumas discussões das provas dentro do contexto do novo código. As questões que modificaram, na verdade, são bem pontuais, bem específicas, e muitas delas nós já trabalhávamos já em função de doutrina, seja em função de jurisprudência, e muita coisa agora meramente foi positivada, como, por exemplo, a questão da inversão do ônus da prova, que é um dos temas que suscita debate. Então, na realidade, eu escolhi alguns assuntos para nós discutirmos, nenhum deles exatamente novo, pelo menos do ponto de vista doutrinário, mas que esse momento eu creio que é muito rico, porque ele nos permite enxergar alguns fenômenos com os quais a gente já trabalhava com um novo olhar. Rapidamente, procurar conceituar a prova e investigar um pouquinho da sua natureza jurídica, né? Eu sei que esse não é exatamente um tema novo, mas para a gente introduzir qualquer assunto é sempre bom a sua conceituação e a investigação da sua natureza. Pois bem, a prova é um termo plurissemântico, porque ela, dialeticamente falando, comporta mais de um significado, ela tem facetas diversas de significação, mas que, dialeticamente falando, cada parte isolada dessa significação nos dá a visão de como nós devemos enxergar o todo da prova. Em última instância, a prova é o resultado positivo da atividade probatória, feita preponderantemente pelos litigantes, que se valem dos meios legais e morais que o direito põe à disposição de cada uma delas para a produção probatória e para influenciar na formação da convicção do Estado juiz. Portanto, ela é resultado, ela é atividade e é meio a um só tempo. E a sua natureza jurídica, naturalmente, ela é um direito fundamental e, por isso, obviamente, tautologicamente falando, de índole constitucional. É bem verdade que, se nós investigarmos o catálogo de direitos fundamentais que está inserido, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, nós não encontraremos a prova especificamente falando, diretamente falando, elencada como um direito fundamental. Mas nós não podemos esquecer que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República esclarece que que os direitos expressamente previstos no catálogo de direitos fundamentais não excluem outros que sejam decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, e também dos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário. Nessa perspectiva, nós percebemos muito claramente que eu não posso cogitar da cláusula do devido processo legal prevista no artigo 554 sem pensar num sistema processual que garanta como direito fundamental a atividade probatória aos litigantes. E muito menos eu poderia pensar em um modelo processual que seja comprometido com o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, sem pensar na prova como um direito fundamental. E, implicitamente, pelo menos, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, alberga e confere à prova esse status de fundamentalidade. Porque o artigo 5º, 56, diz que somente não serão válidas as provas obtidas por meios ilícitos. Né? Ou seja, aquelas provas que foram obtidas, né, que foram granjeadas em ofensa a algumas liberdades do indivíduo, como, por exemplo, a violação da sua intimidade, a violação do seu domicílio ou a violação do seu sigilo de correspondência, do seu sigilo de dados, do seu sigilo telefônico. Então, toda prova que é obtida mediante a violação dessas garantias fundamentais é tida por uma prova ilícita.
Constituição, ao assim dizer, implicitamente está nos afirmando que toda prova obtida por meio lícito ou atividade probatória lícita está, assim, inserida no catálogo de direitos fundamentais. Portanto, se nós não temos uma previsão expressa das provas na Constituição, no catálogo, pelo menos implicitamente ela está prevista. E o artigo 5º é muito pródigo ao falar que os direitos expressos não excluem outros que sejam decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, recordado o conceito de prova e a sua natureza jurídica, nos parece apropriado que nós possamos começar a fazer algumas investigações mais profundas. E aqui eu selecionei um assunto para tratar com vocês que me parece extremamente relevante no contexto do novo Código de Processo Civil, que é a questão e o problema da verdade no processo. A doutrina predominante no nosso país, construída basicamente sob o modelo do Código de Sede Limitada, nós temos trabalhado insistentemente com duas noções de verdade, que são as verdades que nós chamamos de verdade ficta ou de verdade real. Então nós dissemos que a verdade pode ter dois aspectos, basicamente, no nosso dia a dia, no nosso jargão comum. Nós trabalhamos com uma ideia de verdade ficta e com uma ideia de verdade real. Embora o Código legislativamente não troque nesse tema, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição de modelos processuais que nos incentiva a indagarmos se essas noções de verdade com as quais nós temos trabalhado, se elas são corretas e se elas são verdadeiramente úteis. Acho que esse é um momento bastante importante para nós fazermos essa indagação. E creio eu tenho pelo menos assim defendido esse ponto de vista, inclusive escrevi bastante sobre isso no meu livro que o Dr. Rodrigo acabava de falar, me parece que tanto a noção de verdade ficta, abstrata, como a noção de verdade real ou substantiva, são noções que me parecem inconvenientes e que talvez esteja em tempo muito interessante para nós podermos romper com elas. Bem da realidade, me parece que o problema da adjetivação da verdade, ele é muito complicado e tormentoso. Pelo seguinte, se nós pensarmos em uma verdade ficta, a ideia de uma verdade ficta, convenhamos, ela é no mínimo contraditória. É no mínimo contraditória. A verdade não pode ser baseada em uma ficção. Então, trabalhar com pelo menos no campo da filosofia do direito, nós trabalhamos com a ideia de uma verdade ficta, é no mínimo contraditória. A realidade, a verdade, ela não pode ser baseada numa ficção. Por outro lado, quando nós falamos que a verdade obtida no processo pode ser uma verdade real, nós também talvez estejamos incorrendo em uma contradição. Porque, convenhamos, eu não posso pensar na ideia de uma verdade que não seja real. A verdade só pode ser fruto da realidade, daquilo que é real. Então, quando eu digo que a minha verdade é ficta, eu estou, talvez, cometendo uma contradição. E quando eu afirmo que a verdade é real, eu estou, no mínimo, cometendo uma redundância. E aí a questão é de saber como é que nós podemos trabalhar e podemos superar essas noções de verdade. Pois bem, parece-me que a noção de verdade ficta, ela está intimamente ligada a um modelo de Estado, que é o modelo de Estado liberal, que tratava o juiz como um indivíduo neutro, como se a neutralidade fosse possível, E o pior de tudo no tema da neutralidade é que a neutralidade, ela acaba sendo eticamente indiferente. Então, o juiz que assiste passivamente as partes digladiarem dentro da relação jurídica processual com vista à obtenção de provas e não toma nenhuma medida e nenhuma atividade para contribuir na busca da verdade,
ele acaba sendo um juiz eticamente indiferente. Aquele juiz neutro do Estado liberal que não se preocupa com o destino da contenda, que se preocupa apenas em resolver o conflito pela revelação, né, como se isso fosse possível, da vontade da lei, da vontade do legislador, sem se preocupar especificamente com a justiça da sua decisão. Um juiz como esse, ele é eticamente indiferente. Então, me parece que nós temos que superar essa noção de possibilidade de trabalharmos com essa verdade dita ficta, não apenas porque ela é contraditória, porque ao trabalharmos com ela, nós acabamos nos tornando em juízes, em servidores, eticamente indiferentes com a nossa pretensa neutralidade. E nós temos hoje um modelo de Estado, dito democrático de direito, em que a questão do direito transcende em muito a mera questão da legalidade. Então, mais do que resolver o conflito pela declaração da vontade da lei, por uma atividade meramente descritiva, o nosso interesse hoje é o de efetivamente tutelar os direitos. E tutelar os direitos fundamentais, por mais abstratos que eles sejam. Porque no Estado democrático de direito, eles são dotados de normatividade. Então, o juiz que trabalha com uma ideia de verdade ficta, além de cometer uma contradição em termos, ele acaba, na realidade, sendo o juiz do Estado liberal, aquele juiz que, na dicção do Barão de Montesquieu, era a mera bouche de la loi, a boca da lei. E nós, convenhamos, somos mais, num Estado democrático de direito, somos mais do que a mera boca da lei. Nós não somos os donos da lei, mas nós também não somos meramente a boca da lei. E nós temos consciência que os direitos fundamentais, ainda que abstratos, possuem força normativa. E são eles que permitem que o sistema infraconstitucional, legal e infraconstitucional, dialogue com a ética, por via daquilo que nós chamamos de dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que permite extensivamente o diálogo entre a lei com a ética e com a moral. Por outro lado, a noção de verdade real, além de ela ser redundante, ela é, no mínimo, paranoica. Porque, convenhamos, por mais que nós não nos empenhemos, nós jamais seremos capazes de encontrar a verdade em estado bruto. Convenhamos, no nosso caso, que nós trabalhamos com o processo do trabalho, na maioria das vezes, né, enfatizando isso, nós trabalhamos com prova oral. E com prova oral, convenhamos, nós jamais chegamos à reconstrução de uma verdade real e dita absoluta. Primeiramente, porque eu posso ter um conflito aqui com o Gustavo Bruno, e eu vou enxergar o conflito a partir da minha subjetividade, e o Gustavo Bruno vai analisar esse conflito a partir da subjetividade própria dele. Posteriormente, se nós não conseguirmos resolver esse conflito, se tivermos esse conflito, uma pretensão resistida, nós iremos procurar nossos advogados, para que eles possam buscar a tutela jurisdicional que seja capaz de resolver esse conflito. E quando eu for narrar os fatos, eu narro para o meu advogado a partir da minha subjetividade. E o Gustavo narra os fatos para o advogado dele a partir da sua própria subjetividade. E cada um dos advogados absorve essa narrativa de um modo diferenciado. Absorvida essa narrativa, o advogado vai passá-la para uma petição. Posteriormente, nós trazemos esses fatos ao Poder Judiciário, o juiz vai analisá-lo a partir da sua subjetividade, vai ouvir testemunhas que viram supostamente o fato e o compreenderam a partir das suas respectivas subjetividades, e quando nós formos efetivamente decidir e considerar que determinado fato é real ou falso, na realidade, nós já nos perdemos nesse caminho de tal modo que os fatos não podem mais ser reconstituídos na sua literalidade. Portanto, o problema da verdade, a bem da realidade, ele não está envolto apenas na possibilidade ou não de a verdade existir e ser apreendida. Na verdade, a verdade não está
em determinado local para que nós possamos descobri-la e apreendê-la. Processualmente falando, a verdade, na realidade, ela é construída dentro do processo que se desenvolve em contraditório. Nós não apreendemos a realidade, nós construímos a verdade por via do discurso jurídico, tanto das partes quanto dos seus advogados, do qual participa também o juiz como um dos sujeitos desse contraditório. Então, o problema da decisão não está em se apreender a verdade dita real. Na verdade, está na possibilidade que nós temos de, em bases minimamente seguras, procurarmos estabelecer uma condição processual que seja apta para que o juiz exerça a decidibilidade do pleito. Então, nós temos que procurar nos aproximar da realidade para, no ato decisório, termos condições minimamente seguras de saber que nós estamos julgando com base numa concepção dos fatos que seja provável e não que seja efetivamente real. O problema da verdade, no direito, ele se coloca em 3 fases distintas, creio eu. Na fase da possibilidade, na fase da verossimilhança e na fase da probabilidade. Quando eu recebo uma determinada narrativa, seja como juiz, seja você ali como servidor no gabinete do desembargador ou de um juiz de primeiro grau, você recebe uma narrativa, olha para aqueles fatos que estão narrados e fala, sim, esses fatos aqui são possíveis, eles possivelmente podem ter ocorrido, são fatos possíveis. Eles não são ainda nem prováveis, nem verossímeis, nem prováveis, mas eles são possíveis. Porque se o fato fosse, entre aspas, impossível de ocorrência, seria o caso quase que de uma rejeição liminar do pleito. Então, o primeiro grau da verdade, ele passa por um juízo de possibilidade, quando ainda não aprofundei o contraditório. Na medida em que nós aprofundamos o contraditório e a ampla defesa, nós vamos chegando a outros graus de obtenção da decidibilidade dentro do processo. A partir do momento que eu intensifico o contraditório e começo a colher provas, um fato que era possível começa a ser verossímil. Eu falo, poxa, olha aqui, ó, com as provas que eu estou colhendo aqui, me parece que esse fato, além de possível, ele é verossímil. Ele é bastante verossímil. E, em regra, quando nós chegamos no campo da verossimilhança, pelo menos no atual sistema do Código, eu não vou falar aqui de tutelas de urgência e de evidência para vocês, porque não é objeto da minha aula, mas, pelo menos no atual modelo processual, quando nós chegamos na fase da verossimilhança, nós estamos respaldados, eventualmente, para deferimento de antecipação de tutela. Eu não vou ainda fazer um julgamento definitivo, mas a depender do contexto, que nós não vamos aqui discutir agora, porque não é o caso, nós podemos eventualmente já antecipar os efeitos da tutela de mérito. Posteriormente, com o exaurimento do contraditório, nós chegamos a um momento da decidibilidade que, para além de dizer que um fato é possível e verossímil, nós podemos afirmar que ele é absolutamente provável. Eu tenho um grau de apreensão da realidade que me faz ter a segurança de que, muito provavelmente, eu estou trabalhando com a verdade, entre aspas, quase real dos fatos que aconteceram. Eu passo a ter segurança jurídica. Portanto, o exaurimento, isso que eu quero deixar claro aqui, o exaurimento da cognição, ele não é capaz de formar juízos de certeza. Na realidade, o juiz, quando julga, ele não tem absolutamente certeza, 100% de certeza, que ele está ou não trabalhando com a realidade. Mas, em função do contraditório que foi exaurido, ele tem elementos para dizer que, muito provavelmente, os fatos aconteceram de uma maneira similar àquela que é compreendida no seu discurso decisório.
Só para dar uma dimensão do que eu quero dizer aqui, vamos pensar, por exemplo, na questão da prova técnica. Nós costumamos dizer que, por exemplo, um dos meios mais seguros que nós temos de prova hoje seria o DNA, por exemplo, em alguns processos, principalmente nos processos de família. Não apenas, mas principalmente. Se você parar para pensar, o teste de DNA ele não te dá um juízo de certeza. Você chega a 99,9%. Ou seja, você tem muita probabilidade, alta, intensa probabilidade de estar trabalhando com a verdade. Mas você não tem absoluta segurança, absoluta, inequívoca, irrefutável, intransponível segurança de que você chegou efetivamente à verdade. Então, isso que eu gostaria de deixar bastante claro. O juiz, quando ele julga, ele não está necessariamente assentado em um juízo de certeza. Ele está assentado em um juízo de altíssima probabilidade de estar trabalhando com a realidade. Por isso que eu digo que a ideia de verdade real, além de redundante, porque eu não posso ter uma verdade que não seja real, ela é, no mínimo, paranoica. E ela dá aso ao aparecimento de um outro tipo de juiz que é tão prejudicial como o juiz neutro, o juiz eticamente indiferente. Mas também o juiz que nunca decide e que está sempre em busca da verdade real é um juiz pernicioso e paranoico e que conspira contra a razoável duração do processo, né? Então o problema da decidibilidade não é a obtenção da certeza, é a construção de um ambiente minimamente seguro que me conduza à probabilidade bastante intensa de estar trabalhando com a verdade dos fatos, mas não com a certeza. Então, o que eu tenho preconizado, cito ali no meu livro, e também não estou falando nenhuma novidade, algo que os professores Marinoni, Ehrenhardt têm trabalhado muito também, é a seguinte questão, que a verdade, a rigor, ela não deve ser adjetivada. Eu não posso nem falar em uma verdade ficta, nem em uma verdade real, pelos motivos que eu já explanei. Mas, infelizmente, nós temos assim, uma certa obsessão também por adjetivar as questões. Então, dentro dessa perspectiva, me parece mais razoável nós falarmos em uma noção de verdade factível. Aquela verdade que é possível de ser construída pelo discurso argumentativo realizado em contraditório durante o andamento do processo e que não me dá certeza absoluta de estar trabalhando com a verdade, mas que me dá condições de ter uma situação de altíssima probabilidade de estar trabalhando com a realidade dos fatos. Para o direito, imagino, não deseja nem o juiz hoje eticamente indiferente, que não se preocupa com a investigação dos fatos, mas também ele quer repelir aquele juiz que é paranoico na busca da realidade, de resto inatingível, e que jamais decide, porque está sempre investigando a verdade real, como se ela, verdade real entre aspas, como se ela fosse possível de ser obtida. Então, me parece que nós temos que trabalhar com um conceito de verdade factível. O que seria essa verdade factível? Eu procurei, no meu livro ali, conceituá-la da seguinte maneira. É aquele estágio de busca e apreensão, entre aspas, dos fatos, na qual, pelo uso da régua probatória, eu me afasto quilometricamente da noção de verdade fictícia e me aproximo centimetricamente da noção de verdade real. Esse ponto, ele sempre vai ser um pouco desbalanceado, evidentemente. Mas ele não pode sequer ser equidistante. Ele tem que estar para frente do meio para me dar condições de julgar com segurança. Então nós temos que nos afastar, insisto, quilometricamente da noção de verdade fictícia e nos aproximarmos centimetricamente da noção de verdade real. Quando nós conseguimos alcançar esse ponto, nós estamos trabalhando dentro daquilo que é o ideal dentro do processo, que é um ambiente de construção ou de reconstrução da verdade dita factível, da verdade possível de ser obtida dentro do processo. Perfeito?